Bom, meu nome é Márcio Carvalho, serei o porta-voz nessa primeira semana do Grupo 5, em que nela iremos projetar a arquitetura de um microcontrolador com microprocessador de 8 bits e barramento de I/O com 5 portas, com 8 bits cada porta. Bom, basicamente aqui nesse vídeo irei mostrar brevemente como é feita essa arquitetura de um microcontrolador e descrever um pouco de cada função dessa, definindo cada um desses tópicos aqui, como a organização de memória, como serão conectados, características da pilha, etc. Bom, primeiramente irei mostrar aqui como será feita a nossa organização da memória. E nosso processador foi baseado na arquitetura de Harvard, em que, diferente da de Van Neumann, em que é apenas uma memória, tanto para dados como de instruções, na de Harvard nós dividimos entre memória de dados e memória de instruções, em que a memória de dados ficará apenas os dados a serem lidos, como as entradas e saídas, por exemplo, e na memória de instruções será onde todas as instruções ficarão armazenadas, como a de somar, subtrair, etc. Bom, nossos elementos de entrada e saída, nós colocamos ele na memória de dados, em que ela possui 256 endereços por 8 bits, e desde 256 nós reservamos 10 desses espaços para a memória de entrada e saída, porque como o projeto pediu, seriam 5 memórias de entrada e 5 memórias de saída. Então, do endereço 246 ao endereço 250, nós reservamos para a memória de entrada, e do endereço 251 ao 255, nós reservamos para as portas de saída. Bom, nesse tópico aqui, como serão conectados os principais elementos, já foi mostrado aqui, seria basicamente esse bloco, em que nós temos aqui duas divisões entre o bloco de controle e o bloco operacional, em que no bloco de controle temos a memória de instrução, que eu já disse anteriormente que seria para guardar todas as instruções, um contador de programa, que basicamente serve para indicar qual a próxima instrução a ser executada, um registrador de instrução que guarda qual memória está sendo executada nesse momento, qual instrução está sendo executada nesse momento, um bloco de controle, que basicamente é uma máquina de estado em que envia vários sinais ao nosso bloco operacional, dependendo da instrução a ser executada. Bom, aqui estão alguns sinais de controle, provenientes do bloco controle, em que servirão principalmente para definir exclusivamente qual instrução será executada. E esse aqui serão todos enviados para o DataPath, que cada um tem uma respectiva função. Por exemplo, caso eu queira fazer alguma função de carregar, por exemplo. Quais serão os sinais de controle executados? Aí vamos lá, seriam... Quais seriam os sinais de controle executados? Por exemplo, endereço de memória de dados. Ele iria, por exemplo, a função carregar. Por exemplo, a função carregar, que seria tipo pegar um dado da memória de dados e enviar para o registrador. O que seria utilizado? Por exemplo, endereço de memória de dados. Ele enviaria um endereço para a memória de dados a fim de capturar aquele dado. Aqui o the_road seria uma habilitação para poder ler aquele arquivo. Também seria importante. Por exemplo, aqui wfaddr seria o endereço onde o meu dado seria registrado no meu banco de registradores e assim por diante. Para cada instrução solicitada, tanto AND, OR, qualquer uma delas, o sinal de controle irá instruir o bloco operacional a executar aquela instrução. Bom, aqui no nosso bloco operacional temos a memória de dados, que serão armazenados os dados, um multiplexador para poder selecionar que dado irá para o banco de registradores. No banco de registradores é onde os dados são carregados para que sejam feitas as operações, porque uma operação não pode ser feita diretamente da memória de dados. Logo após nosso banco de registradores, temos nossa unidade lógica aritmétrica, que é um componente muito importante do nosso microprocessador, em que basicamente irá realizar operações como operações lógicas aritméticas básicas e tem uma finalidade de acelerar a execução das instruções. A arquitetura de uma ULA é mais ou menos uma dessa, em que dentro dela temos vários bloquinhos, em que, por exemplo, nesse caso, temos bloco de adição e subtração, blocos lógicos como
AND, OR e NOT, blocos de deslocamento e entre outros, dependendo de quantas instruções você quer, mais blocos terão. No nosso caso, os blocos que iriam demandar a utilização da aula seriam basicamente esses, de adição, subtração, comparação, multiplicação, incremento, decremento, e esses lógicos aqui de deslocamento. Como temos 9 operações que utilizariam a ULA, no nosso diagrama aqui, nós podemos ver que ele necessita de 4 sinais de controle para selecionar qual operação irá ocorrer aqui. Ao fim da operação, seu resultado é enviado ao multiplexador, que do multiplexador ele registra no banco de registradores e em seguida guarda na memória de dados. Uma coisa muito importante aqui dos microprocessadores são os códigos de operação, também conhecidos como opcodes, que são responsáveis pela chamada da instrução a ser executada. No nosso caso, estamos utilizando aqui um opcode de 16 bits, em que os 4 primeiros bits, os mais significativos, seriam o código de operação, que iriam chamar todas essas funções aqui, e os seguintes seriam para indicar os endereços dos bancos registradores ou nas memórias de dados. Esses códigos de operação foram pré-definidos aqui, em que para cada operação necessita de um código de operação diferente. Por exemplo, aqui na função adicionar, que é basicamente a soma entre dois registradores de 8 bits, nós temos aqui um código de operação 0000, que indica que a operação adicionar será chamada por esse aqui. Aqui indica o endereço de um dos registradores, o endereço de outro registrador e aqui o endereço de destino, que dependendo da operação a ser seguida, respeitaria essa ordem. Como podemos ver aqui também de subtração, comparação, diferente aqui, por exemplo, da função, por exemplo, deslocamento à esquerda, em que temos um código de operação diferente, obviamente, porém não necessitamos de um segundo registrador, pois caso nós quiséssemos deslocar um dado, então precisaríamos só de um endereço, ou seja, o segundo endereço estaria em branco, e o seguinte seria o endereço de origem. Assim como outras funções também. Por exemplo, da pilha, só usaríamos um dos endereços que iríamos solicitar esse dado, e assim por diante. Como podemos ver aqui, nessa máquina de estados, temos sempre o primeiro estado, que é o de início, em que o computador estará zerado. O estado de busca, em que ele irá guardar um código de operação a ser executado. Em seguida, irá para a decodificação, que irá selecionar qual instrução de fato será executada. E dela, dependendo do seu opcode, o bloco, por exemplo, aqui de incrementar, será executado. Por fim, esse pequeno bloco aqui stack, também chamado de pilha, vai servir para implementar algumas funções, como a função pop push, que é para justamente empilhar ou desempilhar algum dado. Ele basicamente funciona também como um banco de registradores, porém com a característica da pilha, né? Em que o primeiro que entra será o primeiro que sai. E para ele identificar qual instrução vai ser selecionada, ou push ou pop, colocamos aqui alguns bits de seleção, no caso 2 bits, em que o bit 00 seria para não fazer nada, o bit, por exemplo, 01 seria para a função pop e o bit 10 ou 1 para a função push. E aqui eu encerro. Valeu e até a próxima.